Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, misericórdia, renova cada manhã sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela semana que passou. Agradecemos pelas bênçãos que tu tens nos dado todos os dias. Agradecemos pela nossa família. Agradecemos pela nossa saúde, Senhor. Agradecemos pelo trabalho. Agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos do dia a dia, as bênçãos materiais, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ó Deus. As regiões celestiais concedidas ao teu povo, Senhor. Queremos, ó Deus, também te agradecer pelo dia do Senhor, o dia de hoje, pela tua palavra, que pudemos meditar pela manhã, e te agradecemos pelo privilégio de, mais uma vez, agora também compartilhar um pouco da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Pedimos a Ti, nos abençoe, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui participando, aqueles que não puderem também, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça o nosso coração, nossa fé, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, Senhor, nos abençoe mais uma vez. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça em nossos corações, precisamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Precisamos de um conhecimento real, vivo de Ti, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, um Deus único e verdadeiro, um Deus que tem prazer em se relacionar com o seu povo. Portanto, pedimos, abençoa-nos e ajuda-nos grandemente, Deus, no dia de hoje. Poderosamente abençoa o teu povo. Não somente a nós, mas irmãos em Cristo, em todos os lugares do Brasil, do mundo. Que o Senhor ainda hoje possa abençoar, Deus, a tua igreja, Senhor. Ó Senhor, seja conosco, Deus, e nos ajude, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. O Salmo 29, vou compartilhar aqui com os irmãos. A voz é poderosa, sua voz é majestosa, sua voz arranca os cedros que no Líbano florescem. Faz o Líbano saltar, qual bezerro faz saltar, e também o sírio, como boi selvagem faz. Sua voz despede fogo,
bosques faz despir, no seu templo glória diz. Deus preside os dilúvios, como rei perpetuamente. Deus dá força ao seu povo, com a paz o abençoa. Amém. Salmo 29, né? Possamos meditar esse texto. Deus preside os dilúvios como rei perpetuamente. Deus dá força ao seu povo. Ele ainda diz aqui, no versículo 7, na sua voz despede fogo, faz tremer todo o deserto. Esse é o Deus das Escrituras, é um Deus soberano que preside tudo, até mesmo os dilúvios. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, hoje, capítulo 4. Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o final, 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles deixaram a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho mais objetivo, mais curto, né, comparado aos outros. Ele é focado mais na ação. Muitos comentaristas dizem que ele foi escrito com esse propósito, né? Especialmente para outros povos na época, gregos, romanos, né? Pudessem ver as ações de Cristo, porque o foco dele é maior nas ações de Cristo, né? Enquanto o Evangelho de Mateus, por exemplo, é escrito para mostrar para os judeus que Cristo é o Messias. O Evangelho de João tem por objetivo demonstrar muito a divindade de Cristo. O Evangelho de Lucas é um pouco mais minucioso, né? Em muitos aspectos, muitas falas de Cristo. O Evangelho de Marcos ele é um livro menor, e porque o foco dele maior são nas ações de Cristo, ações que demonstravam também a sua divindade, a sua humanidade, mas que eram coisas marcantes, né? Realizadas. Claro que os quatro evangelhos nós encontramos esses elementos, mas o Evangelho de Marcos ele é menor, porque ele é um pouco mais objetivo que os outros, né? Nesse trecho que nós lemos, né, nós temos aqui no capítulo 4 a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. Depois a parábola da semente, né? Depois dessas parábolas, depois desse ensino, Cristo que agora ele quer se retirar com os seus discípulos para outro lugar,
E aqui algo importante que acontece, que nós vemos aqui no texto que nós vemos, é essa tempestade, né? Que acontece. Um grande temporal de vento, versículo 37, e sobrevém sobre Cristo e os seus discípulos. Essa tempestade, né, esse grande temporal que atacou aqui os discípulos, né, que fez com que eles ficassem bem atordoados ou com medo, né, achavam que iam morrer, inclusive, eles disseram, não se te dá que pereçamos, no final do versículo 38. Esse temporal é algo que ilustra bem a vida cristã, especialmente no que diz respeito às dificuldades que nós enfrentamos. Nós enfrentamos aflições temporais repetidamente, né, na vida cristã, na vida com Deus, na vida familiar, na vida como um todo, né, seja no trabalho, seja em questões de saúde, seja em muitas lutas e dificuldades que cada um de nós aqui já enfrentou, está enfrentando e poderá enfrentar. Então, alguém já disse, algum autor já disse, não lembro quem foi, disse que Deus nunca teve um dos seus filhos aqui neste mundo que não passasse por lutas e aflições e dificuldades, né? Todas elas sobrevêm ao povo de Deus. E por diversas razões e motivos, é claro, Deus sabe o que está fazendo, e cada um de nós, ele envia dificuldades, lutas e aflições, ah, conforme a nossa necessidade, inclusive, né? Muitos autores, como puritanos ou até os Covenanters, por exemplo, como um exemplo de Samuel Rutherford, ele escreveu muito sobre isso. Ele chamava isso de cruz, as cruzes, né, que Deus nos dá, cruz, as aflições. O Samuel Rutherford disse que Deus é como se Deus tivesse um compartimento, imagina um compartimento gigantesco, tipo um armário, um guarda-roupa, sei lá, alguma coisa assim, né? Onde ele abre aquilo e tem lá um número infinito de cruz, que são as aflições dos santos, né? Ele olha para a sua vida, olha para você e ele escolhe uma lá e te dá exatamente aquela que ele entende que você precisa. Então não existe acidentes na vida do cristão, né? É o próprio Deus que escolhe a cruz, ou a aflição, ou o temporal, né? E as angústias e tudo mais, né? Que Deus quer colocar em nossa vida. E Deus faz isso por quê? Porque ele isso é sadismo, não sabe? Deus é um sádico? Claro que não. Deus tem um propósito, né? Quanto a isso. E nós, inclusive, traduzimos um livro recentemente para ser publicado, né? Do Thomas Boston. De quem está aqui, só sei que a irmã Val leu, né? Não sei, acho que mais ninguém deve conhecer o livro. Ele trata exatamente deste assunto, né? Dos caminhos que Deus coloca em nossa vida, que são lutas, né? Dificuldades tremendas, difíceis muitas vezes, e o próprio autor, Thomas Boston, sofreu muitas lutas e muitas dificuldades. Então, isso é algo que acontece na vida do cristão, na vida do povo de Deus. Não tem como escaparmos disso enquanto estivermos aqui. Somos pecadores, nós precisamos, Deus sabe o que faz, né? Nós precisamos do trabalhar de Deus em nossas vidas, muitas vezes de modo diferente de cada um de nós, mas é assim que Deus trabalha. Então, com base nesse texto, vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto, um pouco, de modo resumido aqui, algumas lições, quatro lições aqui nesse texto, sobre esse assunto, das dificuldades, das aflições, que aqui é ilustrada como o temporal de vento ou uma tempestade, né? Em primeiro lugar aqui no texto, veja a ordem e a tempestade. A ordem ou o mandamento de Cristo, a ordem de Cristo, ele ordenou, e a tempestade, ou temporal, né? Veja o que diz o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. O Senhor Jesus deu uma ordem para eles. Qual foi a ordem? Vamos passar para o outro lado, no barco, né? O texto diz aqui, no versículo 36. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Então, vamos entrar aqui no barco e vamos passar para o outro lado. Isso foi uma ordem
de Cristo, foi um mandamento aqui, uma ordem. Cristo desejou isso, ele ordenou isso para os discípulos e eles assim o fizeram. Note que é exatamente isso, né, que vai levar eles para a tempestade, certo? Para o temporal. Entende? Então, quando eles vão obedecer Cristo, atravessando, né, para o outro lado, o texto diz, no versículo 37, levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, veja, foi algo muito forte, um grande temporal mesmo. Tanto que aqui nós estamos falando de homens experientes, eram pescadores, pessoas aqui que sabiam o que estavam fazendo, mas ainda assim não foi qualquer coisa, foi algo muito forte, né? Tanto que eles disseram, mestre, não se te dá que pereçamos? Então eles achavam que iriam perecer, iam morrer. Foi algo muito forte. Mas o ponto aqui que eu quero dizer sobre a ordem de Cristo é que isso foi o que foi exatamente o que Cristo ordenou, certo? Quem levou eles para lá para o temporal foi Cristo, entende? Ele não sabia? Deus não sabia? Claro que sabia. Cristo não sabia que havia esse temporal? Claro que sabia. Sabia. E ainda assim ele dá essa ordem e os discípulos obedecem ao seu mestre. Eles obedeceram. E ao obedecer, eles agora enfrentam um temporal, um grande temporal de vento. Grande temporal de vento. Algo grande. Então, que lição que nós temos aqui? Que doutrina podemos tirar desse fato? O seguinte: obedecer a Deus, obedecer a Cristo, você obedece a andar nos caminhos do Senhor, não vai te livrar de tempestades, não. Pelo contrário, pode exatamente te levar para elas, para essas tempestades da vida. Então, as aflições, elas acontecem por muitos motivos na vida do cristão. Às vezes é por causa de algum pecado cometido e Deus está corrigindo. Sim, às vezes muitas coisas, por exemplo, orgulho no coração, né? Pecado, muitas vezes é o pecado, pecados específicos, Deus corrige, Deus açoita a todos aqueles que ele tem por filho. Deus açoita. Mas às vezes também a aflição não vem por causa de um pecado específico, ou porque você está sendo orgulhoso demais do seu coração e Deus vai te corrigir com aflições. Mas às vezes, mesmo sem ter pecados específicos para serem corrigidos, mas nós somos pecadores, então não há ninguém que não tenha pecado. Mas mesmo sem isso acontecer, mesmo ali na obediência, na fidelidade a Deus e a Cristo, as tempestades vêm assim mesmo, né? Elas virão assim mesmo. Nós pegamos isso no livro de Jó, né? Claro que Jó, ele era alguém piedoso, o texto diz isso. E Deus não estava ali punindo ele, pelo menos eu não entendo assim o texto, né? Por pecados específicos, né? O texto exalta a piedade dele. Mas é claro que Jó, mesmo sendo um homem extremamente piedoso, pecador, como todos nós, né? Sujeito às mesmas paixões. Mas ali o texto não diz que foi por um pecado X ou Y que tudo aquilo aconteceu com Jó. Mas, pelo fato de sermos pecadores, já estamos sujeitos às aflições por si só. Aí o famoso comentarista Matthew Henry, ele faz um comentário muito interessante, uma frase dele conhecida, que ele diz o seguinte: extraordinárias aflições nem sempre são por causa de pecados graves, etc. Ele diz, Matthew Henry, mas ele diz o seguinte: extraordinárias aflições vêm por causa, muitas vezes, de extraordinários dons. Entendeu? Quando Deus te dá muitos dons, né? Capacidade, às vezes pode ser bens materiais, Deus te abençoa, o conhecimento, e muitos dons, né? Ele automaticamente também envia aflições para te manter humilde, né? Porque Deus sabe nosso coração, né? Conhece a nossa estrutura, sabe como nós somos. Então Deus envia essas aflições, essas provas, isso mesmo, provas, né? Para que sejamos humildes. É claro, tudo está relacionado ao pecado, mas às vezes é um pecado específico, né, que Deus está punindo, mas às vezes não exatamente. Não podemos então colocar tudo no mesmo pacote, né?
mas sabemos que Deus opera assim com o seu povo. Então, mesmo na obediência, você pode estar passando por uma aflição e você pode imaginar, eu fiz isso aqui, isso está acontecendo comigo porque eu tomei essa decisão, mas será que eu não tomei a decisão certa? Será que eu desobedeci o Senhor em algum lugar? Mas mesmo que você esteja obedecendo, ele também envia aflições. Os discípulos aqui não desobedeceram Cristo. E mesmo assim, foram levados direto para o temporal. Nós vemos isso na história da igreja. Nas próprias escrituras do Novo Testamento, os discípulos são perseguidos por quê? Por serem fiéis. Né? Por serem fiéis ao Senhor. Então, essa fidelidade a Deus causa perseguições, causa lutas, aflições, causa oposição do diabo e assim por diante, né? Então, obedecer a Cristo também pode nos levar para o temporal. Mas isso não é, claro, um desencorajamento, pelo contrário, é um encorajamento. Porque muitas vezes o crente fica atormentado, né? Cansado, desanimado. Será que onde eu estou errando, onde eu estou pecando? Mas na verdade você pode estar sendo fiel. E se você está sendo fiel, obedecendo ao Senhor, Ele sabe, Deus sabe todas as coisas, e o fato de você estar passando por uma aflição pode ser porque Deus tem um outro propósito, é isso que nós vamos ver no texto. Na sua vida, Ele tem propósitos em nossas vidas, né? Mas muitas vezes você está sendo ali fiel, na fidelidade, Deus opera até mesmo essas aflições, esses temporais, mesmo você obedecendo. Os discípulos obedeceram, passemos para o outro lado. E eles foram. Cristo ali, o mestre, eles apenas obedeceram. E ao obedecer Cristo, foram direto para o temporal. Isso já aconteceu contigo? Você já obedeceu Cristo, ali obediente ao Senhor, buscando obedecer, buscando seguir a palavra de Deus, e você é perseguido, você é criticado por causa disso. Você passa por dificuldades no trabalho, seja com relação a parentes, amigos, etc. Até na igreja, né? Até na própria igreja, infelizmente, né? Por ser fiel ao Senhor. E outra coisa, né? Não apenas as pessoas, o próprio diabo mesmo, né? Ele ataca a igreja quanto a mais fidelidade da sua parte, mais incomoda, claro, a uma luta, uma guerra espiritual, né? E isso ocorre devido à nossa obediência, sua obediência. Claro que Deus não quer dizer que o crente vive só em aflição, sempre. Não. Um pastor, acho que se não me engano, Joel Bick, ele disse que quando era criança, né, indo viajar de carro, todo mundo aqui já teve essa experiência, acredito. E como, por exemplo, quando você desce para o litoral em São Paulo, né, passa por muitos túneis, né? Passamos por muitos túneis, não é isso? Não lembro quantos lá, mas são muitos túneis. E ele disse que lembrava disso quando era criança, né? Que quando ele passava por um túnel e ficava escuro, ele tinha medo. E depois saía do túnel, estava tudo bem. Depois outro túnel de novo, depois né, aí vinha a escuridão, depois a luz de novo, e assim por diante. Ele diz que isso é a vida cristã, né? Então Deus nos dá dificuldades, aflições, mas ela dura pouco tempo. Nós temos a luz, nós não aguentaríamos, né? Senão nós não aguentaríamos, porque Deus é um Deus de graça, misericórdia, Ele sabe o que está fazendo, e Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e é claro que Ele não nos esmaga, né, debaixo das nossas aflições, mas Ele dá socorro e alívio, e Ele sabe a medida certa ali do remédio que nós precisamos, né? Para curar alguma coisa que nós necessitamos. Então, essa aplicação que nós podemos fazer para nós, mesmo em obediência, talvez você esteja no momento de dificuldades, ou já passou por isso, ou irá passar. Lembre-se disso, não quer dizer necessariamente que você está pecando diretamente contra Deus, mas obedecer a Cristo também te leva também para temporais, né? E o Senhor é quem faz isso, o Senhor é que ordenou. Então, em primeiro lugar, veja isso, a ordem de Cristo e a tempestade. Obedecer à ordem de Cristo também traz tempestades. Ah, mas, dando continuidade, em segundo lugar,
A tempestade, veja aqui, a tempestade e a qualidade da fé. Então, nós podemos pensar, peraí, então se eu obedeço a Cristo, e mesmo assim uma tempestade pode vir, qual é o propósito nisso se eu estou obedecendo? Bem, um dos propósitos é a qualidade da fé, é revelar a qualidade da fé. Isso é uma frase, se não me engano, de João Calvino, né? Diz que as nossas aflições revelam a qualidade da fé. Não sei se foi Calvino ou algum outro autor que disse isso ali em algum lugar. Não lembro quem foi que disse, mas isso é verdade. Por quê? Veja o que aconteceu. Eles ficaram desesperados. Mestre, final versículo 38. Não se te dá que pereçamos? Ficaram ali assustadíssimos, né, com o que estava acontecendo. E aí Jesus faz para eles duas perguntas. Versículo 40. Veja aí, versículo 40. Duas perguntas que ele faz para eles. O Senhor Jesus fala o seguinte: por que estáis tão temerosos? Primeira pergunta. E a segunda: como não tendes fé? Segunda pergunta. E se não tendes fé, vejamos, não é que eles não tinham a fé no sentido aqui salvífico, né? Mas eu creio que isso se refere a outras passagens, como diz, como Cristo diz, né? Homens de pequena fé, homens de pouca fé, né? Então, nós temos a fé, você pode crer no Senhor, ser salvo, a fé salvífica. Em algumas situações da vida, você pode ali duvidar. É possível duvidar da própria salvação, claro, também. E também duvidar que Deus está no controle, duvidar de que Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. É possível o cristão verdadeiro duvidar. Então, a aflição, as nossas lutas, dificuldades revelam o tamanho da nossa fé, revelam a qualidade da nossa fé. Talvez você já experimentou isso. Então, qual é o propósito de Deus? Um dos propósitos de Deus em aflições é mostrar isso para nós. Nós, por exemplo, o cristão pode cair em pecados, né? Pecado de orgulho, por exemplo. Ah, estudei muito, li muito aqui teologia, caso de reformados, né? Estudei, eu estou aqui, estou, puxa vida, estou sabendo todo mundo, vou debater com todo mundo na internet agora. Esse pessoal aí não espera, não pode, não vai nem conseguir debater comigo que agora eu sou muito bom, ou eu recebo bênçãos, né? Puxa, eu sou mais abençoado que o outro irmãozinho ali, minha família, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso. O que que é isso, né? Senão um orgulho, né? Um orgulho espiritual que pode surgir e o cristão pode cair nisso. E aí, quando nós achamos que estamos indo muito bem, né? O Senhor vem e fala: olha, a sua fé não é tão. Não é tudo isso que você imagina, não. A sua fé não é tão grande quanto você pensa. Ela não é tão forte, não poderosa quanto você imagina, não. Aí eu vou mostrar para você. Deus sabe, claro, de todas as coisas. Ele sabe da nossa fé. E nós sabemos, a confissão de fé fala que há diferenças entre cristãos e cristãos, né? Diferença em quê? Em santificação, por exemplo. Na fé salvífica, não. Justificação pela fé, todos somos iguais, mas alguns cristãos são mais santos que outros, mais consagrados, têm mais uma confiança maior no Senhor do que outros. E isso varia muito. Aquele que é novo na fé, por exemplo, está iniciando a caminhada, comparado a um cristão mais experiente, né? Então há essa variação, né? E às vezes o Senhor quer mostrar para nós a qualidade da nossa fé. Quer mostrar para nós que a nossa fé ainda precisa ser muito trabalhada ainda. Ele quer mostrar, demonstrar para nós, ele já sabe, é claro, mas ele quer tornar evidente para nós, para você, que você ainda tem uma fé pequena ainda, que você não crê como deveria estar crendo. E você até crê, é uma contradição, né, que nós caímos nessa contradição. Se eu não me engano, Charles Spurgeon fala isso, né? Você até crê que Deus vai te salvar. É você crê na eleição, na predestinação, né? Você crê na certeza da salvação, é salvo. Mas aí, no dia seguinte, acontece uma grande luta, uma grande aflição, e você já duvida de Deus, você não sabe o que vai acontecer. Será que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Será que Deus vai suprir a necessidade da minha família?
como é que eu vou passar por isso aqui? Aí o Spurgeon fala da nossa incoerência. Ele fala assim, você crê que Deus resolveu o problema do pecado, né? Você crê que Deus vai te salvar, vai te livrar do inferno, mas você não crê que Deus vai te dar o pão de amanhã, de cada dia, né? Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar trabalho, etc. Ou seja, as coisas mínimas você não crê. Nas coisas grandes você diz que crê, né? Na salvação. Mas as coisas pequenas, ou seja, você é um homem, uma mulher de pouca fé. E você crê que Deus resolveu o problema do pecado na sua vida, da salvação, na sua salvação. Mas aquele problema lá do trabalho ou da família, né? Coisas do dia a dia, como foi o que aconteceu com os discípulos aqui nessa tempestade, eu já tenho minhas dúvidas. Será mesmo que Deus vai me ajudar? Será que ele vai me guiar? Será que ele vai me abençoar? Será que ele vai fazer isso? O que vai ser de nós? Aí o Senhor Jesus ensina lá em Mateus, capítulo 6, né? Não andeis ansiosos no dia de amanhã, né? O Senhor Jesus falou, olha, você não consegue nem acrescentar um côvado na sua altura. Você não pode as coisas mínimas. Como é que você vai poder as maiores? Você não pode. Então, não andeis ansiosos. O Senhor, ele veste o lírio do campo, alimenta os pássaros, tá? Vocês valem muito mais, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que ele ordena. Ele ordena, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. E aí, irmãos, eu estava comentando com um irmão outro dia o seguinte, ele, quando ele falou que se converteu não faz muito tempo, né? Conversando com seu irmão, ele estava entendendo, né, essa questão da graça de Deus, do Evangelho. Ele entendeu a graça. O que é a graça de Deus, o Evangelho, né? Eu diria que a essência do Evangelho, do nosso ponto de vista, né, da nossa ação, eu digo, não estou falando aqui da nossa ação no sentido de livre-arbítrio para a salvação, não é isso, mas eu digo que a nossa ação, com relação à fé, a crer no Senhor, para o Evangelho, para a nossa salvação, é descansar em Deus. O descansar em Deus é a essência do Evangelho, da salvação. Já parou para pensar nisso? É descansar no Senhor. Você olha para si mesmo, não vê em você mesmo capacidade nenhuma para se salvar. Você não tem capacidade, você não tem como realizar boas obras, coisas maravilhosas, você não tem como fazer tudo aquilo que o Espiritismo ensina, o catolicismo romano, etc., as boas obras, tudo aquilo, aí você vai ser aceito. Você não tem essa capacidade de se salvar. Você não tem como fazer isso. O que te resta? O que devemos fazer? Lembra que o Senhor Jesus falou para as pessoas lá no Evangelho de João, quando ele multiplicou pães e peixes? Depois dessa multiplicação, as pessoas procuraram ele e as pessoas perguntaram para ele: o que faremos para executarmos as obras de Deus? E o Senhor Jesus disse o seguinte: a obra de Deus é essa, que creiais. Creiais no Filho de Deus, naquele que ele enviou, que Deus enviou. Crer no Senhor Jesus, descansar nele, é a essência da salvação, é o descansar. E aí, trazendo isso aqui para a tempestade, também é a mesma coisa. Essa é a essência do servir a Deus. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que servir a Deus é você estar ocupado na igreja com vários ativismos. Se você não estiver na igreja lá, né? Você tem que estar participando da SAF, você tem que estar participando, né, das sociedades lá da igreja, você tem que estar fazendo eventos, você tem que estar fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, você tem que estar na igreja ali, né? Se você não tiver, você não está servindo a Deus. Isso não é servir a Deus. É claro, eu não estou negando que certas atividades são importantes, algumas atividades são importantes. Não estou negando isso. Mas estou dizendo que isso não é a essência de servir a Deus, porque Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, lá em Atos 17. Deus não necessita de nossa ajuda para nada. Ele é completo, ele é perfeito em si mesmo. Se você parasse de adorar a Deus, se toda a igreja, se todo o mundo inteiro, todos os cristãos do mundo inteiro parassem de adorar a Deus, Deus continuaria sendo um Deus perfeito, glorioso, majestoso para todo sempre. Porque ele tem lá anjos perfeitos adorando ele, nesse exato momento.
E mesmo que esses anjos também não existissem, ele também não precisaria, que a Trindade é completa e perfeita. Então você não serve a Deus fazendo coisas para ele. Você serve a Deus descansando nele. É nós que precisamos. Lembra que o Senhor Jesus fala de servir a dois senhores? Vocês não podem servir a Mamon e não podem servir ao Senhor ao mesmo tempo. O que é servir ao Mamon? Servir a dinheiro, ao dinheiro. É você viver na dependência unicamente do dinheiro, achar que o dinheiro é tudo. Eu preciso do dinheiro, 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 tudo é dinheiro. Isso é servir ao dinheiro. Não é ajudar o dinheiro, não é fazer favores para o dinheiro. Servir ao dinheiro é viver na dependência do dinheiro. Como que eu sirvo um Deus que não pode ser servido por mãos humanas? Do mesmo modo, dependendo dele. Então, a dependência de Deus é a essência do evangelho, da salvação e da vida cristã. Você serve a Deus quando você coloca tudo nas mãos dele, quando você lança sobre ele toda a sua ansiedade. A Bíblia ordena isso. Você lança sobre ele. E você diz: olha, o Senhor é quem vai dirigir a minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Isso é servir a Deus, é esse descansar. Então, os discípulos estão desesperados aqui, porque eles estão com medo, eles não estão descansando em Deus. E essa aflição, esse temporal, ele revela que nós confiamos pouco em Deus, né? Pouquíssimo. Uma outra coisa que revela isso é a nossa vida de oração, né? Quanto mais você ora, isso mais demonstra que você depende de Deus. Mas quanto menos você ora, isso demonstra que a sua dependência de Deus não é tão grande. Você acha que você que pode resolver tudo, né? E a essência é exatamente o contrário. A essência do evangelho é descansar em Deus. E você descansa pela oração, colocando tudo nas mãos dele. É isso que acontece. Você já passou por isso? Uma aflição, uma tempestade, alguma dificuldade específica veio e isso revelou para você que você não é tão crente quanto você imaginava que fosse, né? Eu não era tão crente assim, não, né? Imaginava que era, né? Mas Deus te demonstrou que não é bem assim. Deus, então, te corrige, te mostra, olha quanto falta ainda, né? Para que você entenda as minhas obras que eu estou fazendo na sua vida, né? E quanto você precisa ainda entender e o quanto você precisa descansar em mim. Então, quanto mais você descansar em Deus, mais Deus é glorificado na sua vida. Eu comentei isso hoje de manhã, né? O sermão do Jonathan Edwards. Deus é glorificado na dependência do homem. Quanto mais você depende de Deus, mais Deus é glorificado na sua vida. Isso é incrível, né, irmãos? É maravilhoso. E é para todos os aspectos da vida. Tudo. Quem nunca leu aqui, quem nunca ouviu falar, ou nunca leu, ou não conhece, tem um documentário, recomendo que você veja. Você pode encontrar no YouTube, deve ter legendado, sobre a vida de um homem chamado George Miller, do orfanato. Já ouviram falar? É impressionante, né? Eu diria já a biografia dele. E aquele homem dependia de Deus, ele orava e Deus respondia, né? Muitas vezes, ali no orfanato, 200, 300 crianças para alimentar pela manhã e sem nenhum pão na despensa, no armário, nada. Como que se alimentaria 200, 300 crianças, né? E ele reunia as crianças e dizia: vamos orar, orar para que agradecer a Deus pelo alimento, né? Ele dizia. Eles oravam, agradeciam a Deus. As crianças sentavam na mesa, as crianças esperando para comer. Aí, depois da oração, alguém batia na porta, uma carroça lá de leite, com leite, né? O homem bateu na porta e falou: olha, quebrou o pneu aqui da carroça em frente ao orfanato. Não dá para levar, vai estragar. Vocês querem ficar com leite, não? Depois que ele orava, aparecia a provisão de Deus, né? Outro dia apareceu um padeiro lá com muitos pães, né? Não tinha pão para as crianças. E o padeiro falou assim: não consegui dormir a noite inteira. E Deus tocou no meu coração para fazer pão a noite inteira, nem dormi. E o pão é para trazer para o orfanato. Ele relata muitos milagres, muitos, né? George Miller. É impressionante a história, né? Então ele creu, aí quando ele finalmente morreu, né? Final do século XIX, saiu a manchete nos jornais. O homem que provou que existe um Deus vivo e que Deus ainda é um Deus de milagres. George Miller. Impressionante. Assista com seus filhos, leia para os seus filhos a biografia desse
desse homem impressionante. Então, essa dependência que o Senhor quer do seu povo, que nós cresçamos na fé, pouco a pouco. E as aflições revelam, como revelou aqui para os discípulos, né? Como não tendes fé? Vocês são, sua fé pequena demais ainda. Vocês não creem ainda, né? Como deveriam crer. Porque vocês ficaram ali desesperados, né? Diante dessa tempestade. Você já ficou desesperado diante de uma luta, diante de uma aflição? Nós ficamos. E Deus demonstra que nós ainda precisamos crer, ter fé, descansar nele. Você está passando por isso hoje? Ou já passou? Então medite sobre isso. Como a aflição revela qualidade da nossa fé. Em terceiro lugar, irmãos, note a tempestade e Cristo. A tempestade e Cristo. Como Cristo lida com a tempestade? Como Cristo lida com a tempestade? Com as nossas tempestades, com os nossos temporais ou nossas aflições. Versículo 38. Esse versículo sempre me chamou a atenção. Porque diz assim no versículo 37, que se levantou um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então o barco estava já cheio de água, já estava para afundar ali, os discípulos estavam achando que ia morrer ali. O que Jesus estava fazendo nessa hora? O que o Senhor Jesus estava fazendo? Versículo 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. O Senhor Jesus está dormindo sobre uma almofada. Esse dormir aqui não denota, não creio que denota que ele está indiferente, que ele não sabe o que está acontecendo, do ponto de vista divino, né, de Deus, em nossas vidas, por exemplo. Mas quer dizer que ele está descansando, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Consegue imaginar essa cena, irmão? É maravilhoso isso. Bora para refletir. Todo mundo gritando, vou morrer, acabou. Cristo está descansando, está dormindo sobre uma almofada. E às vezes, né, pode parecer que está indiferente, que ele não está vendo nada, porque eles disseram aqui, ó, mestre, não se te dá que pereção, o senhor não vai fazer nada, o senhor não está vendo, a gente vai perecer, o senhor não vai fazer nada, o senhor está indiferente. Ele não está indiferente, mas ele está em paz, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Então, irmãos, nós podemos nos desesperar muito em nossas aflições. Mas vou dizer para você, Cristo jamais se desespera em nossas aflições. Seja o que for que está acontecendo no mundo, ou o que está acontecendo com a igreja hoje, ele está no trono. Ele está no trono. Ele está tranquilo. Tudo está conforme a sua vontade, os seus planos. Ele sabia da tempestade. Ele sabia, ele sabe todas as coisas. Ele sabe da situação da igreja hoje. Você olha para a igreja, dificuldade, que luta, a igreja está indo de mal a pior, vai se perder. A igreja é dele. A igreja não é nossa, é dele. Ele estabeleceu a igreja e ele diz: Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está tranquilo. Ele está em paz, ele está descansando. Nós estamos nos descabelando, né, por assim dizer, e ele está em completa paz. Lembra-se disso. Lembra lá de Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, disse o profeta. Rei Uzias, o grande rei, você lê lá em Crônicas, o rei que fez coisas maravilosas, protegeu o povo, ele criou lá exércitos, armas, fortalezas, ele fez coisas incríveis. O rei um dos reis que mais fez por Israel, morreu. E agora? O povo podia pensar, estamos perdidos. Mas Isaías diz, no ano da morte desse rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias morreu, mas o verdadeiro rei continua no trono. Ele continua no trono. Ele continua reinando.
Olha, você pode olhar para a igreja hoje e ver todas essas dificuldades, ou você pode olhar para a sua vida, para a sua família e ver todas essas dificuldades. O Senhor continua no trono. Você pode olhar para o país, para as nações deste mundo, se revoltando, né, contra o Senhor e contra o seu ungido, como diz o salmista, mas ele se ri dos céus e ele está no trono. Ele é soberano e não há nada que possa deter isso, mudar isso. O nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto lhe apraz, diz o salmista. Ele continua no trono, ele está em paz, ele está tranquilo. Então, a sua aflição vai te deixar ansioso, mas saiba que Deus não tem ansiedade nenhuma na sua aflição, ou com as dificuldades da igreja. Deus não tem ansiedade nenhuma, Cristo não tem ansiedade nenhuma. Nós morremos de ansiedade, né? Lutamos, ele continua em paz. Então, se você quer ter essa paz, esteja nele, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele diz: Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está tranquilo, ele está dormindo, em paz, não dormindo de indiferença, mas ele está tranquilo. E aí eles gritaram aqui: Mestre, não se te dá que pereçamos. Consegue imaginar aqueles homens gritando, gritando, chamando ele? E isso aqui, é isso que temos que fazer, está correto, temos que orar, clamar a Cristo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, diz o Senhor. Eles invocaram, clamaram a Cristo. E ele despertando, consegue imaginar? O Senhor Jesus estava dormindo na almofada, os homens ali gritando, e ele calmamente, devagar, levanta-se daquela almofada, talvez dê um pequeno bocejo ali, né? Tranquilamente, em paz, em paz. E aí, ele disse, o texto diz que ele disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Deus preside sobre os dilúvios. E no Salmo 29, cala-te e aquieta-te. Irmãos, está nas mãos dele. Né? Ele disse: toda autoridade me foi dada, toda tempestade, tudo está nas mãos dele. Ele pode aquietar o mar, aquietar o vento, e foi isso que ele fez. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Clamai a mim, invoca-me no dia da angústia. Foi isso que os discípulos fizeram. E aí aqui tá também o outro motivo, né, para as aflições. Deus deseja que nós o invoquemos, clamemos a Ele. Tem um salmo que diz, né, se não me engano, é o Salmo 78, que diz, quando o povo, o texto diz lá, na época de Moisés, né, quando Deus os matava, eles clamavam a Deus, né? Deus mandava aflições, as serpentes abrasadoras e tudo mais, aí o povo clamava, né? Então, esse é um outro motivo pelo qual Deus envia aflições. Revela a qualidade da nossa fé, mas muitas vezes é porque não estamos orando como deveríamos. E as aflições nos levam para os nossos joelhos. E ele tem esse propósito também. Então, você já passou ou está passando por aflições? Saiba disso. Que Deus está no trono, Cristo está no trono, e ele não está nem um pouquinho ansioso, preocupado, desesperado com a sua aflição, porque tudo está nas mãos dele. Você olha para a igreja, situação atual, Brasil, aí, ó, tal, olha toda, tanta heresia, tantos problemas, tantas dificuldades, o culto a Deus aí, feito de maneira completamente errada, equivocada. Ele está no trono, ele está governando a igreja dele, a igreja dele. Ele sabe o que faz, ele vai dispor todas as coisas, né, conforme a sua vontade. Nós não vemos, né, o que está acontecendo, nós não sabemos, mas ele sabe. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui a alguns anos com a igreja. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que crer, apenas crer, né? Como eu falei hoje também pela manhã, a frase do Samuel Rutherford, né? Os eventos pertencem ao Senhor. Os deveres pertencem a nós. Os eventos pertencem ao Senhor. Então, é fé. Ele requer de nós essa fé. Creiamos nele. Não se turbe o vosso coração, ele disse para os discípulos. Crede em mim. Crede no Pai. Crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Eu vou vos preparar lugar. Tende bom ânimo, ele diz.
Então, é essa ordem que ele dá para nós. Descanse no Senhor, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado nas nações. Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Cristo que preside os dilúvios, tem todo o poder sobre qualquer tempestade temporal que possa vir sobre a igreja ou sobre nossas famílias, sobre cada um de nós. Então, descanse no Senhor. E esse descansar exalta e glorifica a Deus. O nosso último ponto aqui, né? Qual é o objetivo de Deus? É o objetivo final de Deus nas nossas tribulações, aflições e tempestades, né? Qual é o objetivo de Deus? Por último, último lugar. O objetivo de Deus é a sua glória. É a sua glória. Deus deseja ser glorificado. Ele deseja que você conheça mais quem Ele é e você possa descansar, se gloriar nele e Ele é glorificado na sua vida. Isso está nos próximos versículos, né? No versículo, perdão, no último versículo, no versículo 41. O que acontece no versículo 41? O último versículo aqui, né, desse trecho, dessa perícope. O vento se aquietou, houve uma grande bonança. Quando os discípulos viram Cristo fazendo isso, olha o que diz o 41. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É esse o resultado da aflição, o propósito de Deus maior na aflição. Que você cresça em temor ao Senhor. E entenda que você conhecia um pouquinho, né, de Deus e agora você diz que Deus é esse. Que Cristo é esse. Que Cristo é esse. Jó, lembra de Jó? Passou por tudo aquilo, todo o sofrimento, toda a dificuldade. E quando Deus finalmente responde, vai responder para ele, Deus não responde as perguntas dele, Deus faz mais perguntas, né, para Jó. E aí Jó finalmente diz: Olha, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. É esse o caminho que Deus está nos guiando. É para isso. Você passa por uma aflição, uma dificuldade, luta, e ele diz: Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O objetivo é esse, a glória de Deus, que você se glorie nele, que você louve o nome dele, que você o adore, que você se prostre diante dele. E é isso que está acontecendo no versículo 41. Esses discípulos estão maravilhados, eles estão atônitos diante de um Deus encarnado, Cristo Jesus, que disse para o vento, né, e para o mar, né, cala-te, aquieta-te. Então, nós nos vemos muitas vezes numa situação impossível. Impossível, para nós não tem como, não tem condições. Você dobra o seu joelho, você ora, você clama a Deus, você jejua, e Deus traz o livramento. E o objetivo disso é que você conheça um pouquinho mais do poder dele. Você conheça um pouquinho mais do ser de Deus. Na prática, o ser de Deus não está só na teologia, não, irmãos. Não está só aqui escrito em livros lá. Deus é soberano. Não. Você precisa entender que isso é real. Na prática, é real. Deus, ele é vivo. Ele é vivo e você vê ele agindo desse modo, soberano na sua vida, respondendo aquela oração. Você se sente amado por Deus. Você se sente ali abençoado por ele, né? E você diz isso, que Deus é esse, que Cristo é esse, que opera maravilhas, que faz coisas que jamais tinha imaginado. Lê as Escrituras, você vai ver, não só Jó, eu gosto muito da oração de Ana, quando Deus respondeu a sua oração. Veja como ela exalta o Senhor, veja a oração de Maria, maravilhosa a oração que ela faz, veja a oração de muitos servos de Deus aqui, nas Escrituras, até na história da igreja, você vai constatar isso. Como eles exaltam e glorificam o nome de Deus. Isso é maravilhoso. Deus tem esse propósito, então, de que nós nos gloriemos nele, de que nós nos gloriemos em Cristo Jesus.
Esse é o propósito do Senhor. E nós olhemos unicamente para Ele e descansemos unicamente nele. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Então Deus chama cada um de nós a descansarmos nele. Descansarmos quanto à nossa salvação e toda a situação da nossa vida, nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, a igreja. Deus nos chama a confiar nele, confiar nas suas promessas. Esse é o objetivo. Pela manhã falamos que Cristo fez isso, né? Com Lázaro. Lázaro estava enfermo, né? Então, se esperou 2 dias. Para quê? Para que Lázaro, de fato, morresse mesmo. Ele não foi lá curar, salvar o Lázaro daquela enfermidade, mas ele esperou para que Lázaro morresse. Por quê? Porque ele disse que essa enfermidade não era para a morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio, para que Cristo fosse exaltado. Então, muitas vezes é isso que acontece, né, conosco, né? Deus permite que situações cheguem até nós, aconteçam, mas o objetivo dele é a sua glória. Então, ore a Deus nas suas aflições, nas suas dificuldades, mas ore seguindo isso. Senhor, eu oro, desejo que o Senhor faça isso, mas que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que nós tenhamos isso por mais precioso do que o próprio livramento. O próprio livramento, a glória de Deus. É claro que nós glorificamos eles no livramento, mas até mesmo em meio à aflição, antes de chegar ao livramento, você já pode glorificar Deus. O cristão maduro já consegue glorificar Deus, mesmo antes de receber o livramento, porque ele sabe que Deus está no controle, está no comando. E isso, essa aflição, por mais dura e severa que seja, ela não vai durar para sempre. Ainda que dure uma vida inteira, ainda que dure uma vida inteira, uma aflição, uma tribulação, ela não se compara, né, com o eterno peso de glória. Não é isso que Paulo fala, o apóstolo Paulo? A nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que ele diz: leve e momentânea. Não há de se comparar com o eterno peso de glória. A glória tem um peso, a aflição é leve, leve e momentânea, enquanto a glória é pesada e eterna. Nossa leve e momentânea tribulação. Ela produz para nós um eterno peso de glória, um eterno peso de glória. Então, que a glória de Deus seja para nós a nossa prioridade. E para isso fomos criados, para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, esse é o objetivo. Foi o objetivo de Cristo aqui, eu creio. Levar eles a entenderem um pouco mais de quem ele era. Veja, está no início aqui ainda do Evangelho de Marcos. Eles viram Cristo fazendo coisas, né? Curando já, ensinando e tudo mais, coisas maravilhosas. Agora, esse evento aqui, para eles, esse foi algo, nesse momento aqui, né? Talvez a coisa mais impressionante que eles tinham visto de Cristo, eles não sabiam ainda. Então, Cristo leva eles para a tempestade para demonstrar isso para eles. Ele é o Senhor do mar, do vento, ele é o Senhor de tudo e de todos. Meus irmãos, então, que Deus nos abençoe, que você possa, e nós todos, né, possamos meditar sobre isso, refletir, orar a Deus, buscar esse descanso no Senhor, né, para que sejamos consolados, né, que o Espírito Santo possa nos consolar em nossas aflições, a nossa fé ser renovada, né, no Senhor, e possamos ser confortados pela Sua palavra. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe em nossas lutas, aflições que estamos passando ou iremos passar, e nos lembremos da Sua palavra, que assim nos ensina e assim nos exorta. Deus abençoe todos nós. Nós vamos fazer uma oração então, né, para terminarmos. Gostaria de pedir para o irmão Edson puder fazer uma oração, para nós encerrarmos. O irmão Anderson também, puder orar. Nós encerramos, eu agradeço. Pode ser o irmão Edson primeiro, depois o irmão Anderson. E nós encerramos. Oremos, irmãos. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que pudemos meditar neste texto da Tua palavra. Deus, nós queremos clamar ao Senhor a Tua misericórdia, Senhor.
Deus, tem misericórdia de nós, nossa, da fraqueza da nossa fé. Deus, nos dê fé verdadeira, Senhor, fé que está de fato baseada nas tuas promessas, na tua palavra, nas tuas verdades. Ó Deus, que o Senhor amadureça a nossa fé, que o Senhor acrescente a fé, para que possamos aprender do Senhor, para que possamos crer de fato no Senhor. Deus, que essa fé possa se amadurecer, Pai, e aumentar a cada dia. Possamos experimentar de Ti e na nossa vida prática, no nosso dia a dia, de fato, ó Deus, experimentar a Tua soberania, a Teu poder sobre todas as coisas, sobre nossa vida, o Teu domínio, ó Deus, sobre tudo. Ó Deus, nos ajude a experimentar isso de fato na nossa vida. O Senhor perdoe a nossa incredulidade, ó Deus, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos santifique, nos conduza, mesmo, ó Deus, nas tribulações, o Senhor nos conduza em triunfo, o Senhor nos ajude a conhecer a Tua vontade para a nossa vida, a entender os Teus propósitos, ó Deus, a ter uma correta compreensão das coisas do Senhor, da criação, da Tua palavra, de quem o Senhor é. Deus, nos ajude a aprender essas coisas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus, nas muitas tribulações que o Senhor às vezes nos permite passar. E assim, ó Deus, nós clamamos a Ti. Tenha misericórdia de nós. E também queremos te agradecer e te bendizer, ó Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos abandonou, mas esteve presente ao nosso lado. Mesmo nas horas em que fomos infiéis, incrédulos, o Senhor ali estava, Deus soberano e glorioso em todas as coisas. Nos ajude, ó Pai, que a nossa vida possa ser para evidenciar a Tua glória, que a Tua glória possa ser vista em nós, nós possamos, ó Deus, viver para a Tua glória. Assim nós oramos a Ti, pedindo essas coisas, pedindo a Tua misericórdia, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito a nós até aqui. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Esse coquezinho. Maravilhoso Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus vivo, que comanda, governa todo o universo conforme a sua vontade, conforme o teu querer. Glorificado, adorado, exaltado seja o Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Perdoe-nos a incredulidade, Senhor. Perdoe a nossa ansiedade, sabendo que quando somos ansiosos demais, preocupados demais, de certa forma, nós estamos querendo tirar o Senhor do trono e sentar no seu trono. De certa forma, estamos querendo dizer que o Senhor não sabe ou não pode fazer, ou não sabe fazer, e nós sabemos. Perdoe-nos, Senhor, a ansiedade, o desespero, a incoerência da nossa fé de acreditar em grandes coisas. O maior delas foi nos livrar do inferno, foi nos livrar da sua ira e nos preocuparmos com pequenas coisas. Queira nos perdoar, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa dirigir os nossos passos de fato. Nos ajude a descansar em Ti, confiar em Ti, Pai, aguardar em Ti. Aconteça o que acontecer. Assim como Salomão dormia e o Senhor falou com ele em sonhos e o abençoou. Assim como os apóstolos Pedro, Paulo, Silas, na prisão, dormiam, descansavam, cantavam, e o Senhor
nos livraram. Que possamos também, Senhor, descansar, confiar, aguardar em Ti. Que o Senhor esteja abençoando a semana que se inicia hoje. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, cada família representada aqui. Os que não puderam estar conosco, esteja abençoando também. Que eu possa salvar nossos parentes, nossos familiares, nossos colegas, amigos. Que eu possa salvar, meu Pai. Os nossos vizinhos também. Que eu possa salvar, meu Deus. Trazer a sua salvação, Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por mais um domingo, dia do Senhor. Te agradecemos por poder ouvir este sermão de hoje. Graças a Ti. É um privilégio que o Senhor nos concede, a oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Sua palavra com fidelidade. Pedimos, Senhor, traga mais trabalhadores para a Sua seara. Capacita mais homens, mais vozes no deserto. Ajude-nos a termos igrejas bíblicas fiéis às Escrituras para estarmos congregando. Eu posso trazer igrejas, pastores, presbíteros, para a sua honra, para a sua glória. Desde já sabendo que o mundo está do jeito que está. O cristianismo, o mundo, as coisas, o Brasil estão do jeito que estão. Mas, graças a Ti, o Senhor está sentado no trono. O Senhor está olhando aí de cima. E a sua vontade é feita, porque os seus planos não são frustrados. O Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não é pego de surpresa. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo restante de dia, boa noite a todos e boa semana também. Mas não foi amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Boa semana.